onde eu tenho certeza que hoje Deus vai falar contigo, só que hoje Deus vai fazer um looping na nossa cabeça. Amém? Quem quer um looping aí hoje? Porque hoje eu vou elevar você a um patamar de entendimento, de compreensão bíblica fora do teu normal. Hoje você vai escutar uma pregação e a partir dessa interpretação, desse entendimento, você vai começar a enxergar a sua vida por outro prisma, você vai começar a enxergar as coisas eternas de outra maneira, e eu tenho certeza absoluta, essa mensagem, ela vai mudar completamente a tua jornada na Terra. E vou melhorar ainda, vai mudar completamente a tua jornada eterna. Você vai entender que a forma que você vai se posicionar em cima dessa mensagem hoje vai fazer uma diferença louca na sua vida. Você vai ver. Eu quero começar a fazer uma pequena leitura de uma reunião que o apóstolo Paulo teve com alguns anciãos da igreja de Mileto, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Eu vou fazer uma breve leitura do versículo 17 ao 24. E posso afirmar para você que isso aqui vai fazer uma diferença louca na nossa vida. Tá? Então, Atos 20, a partir do versículo 17, a Escritura Sagrada traz esse entendimento. Atos 20, versículo 17. Obrigado. Vamos lá? Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, os anciões, né? E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, lágrimas, provações e pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também pelas casas, de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus, e também a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora escuta essa. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali que me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora você vai ler comigo o versículo 24, todo mundo. Diz assim: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Escuta bem o que o pastor Mike vai falar agora. O apóstolo Paulo convoca então esses presbíteros, os anciões da igreja, para fazer uma reunião. Ele não consegue chegar até eles. E ele, na verdade, começa a falar algumas coisas aqui sobre que ele está sendo convocado para ir até Jerusalém. E que é um constrangimento que tem no espírito dele, que foi o Espírito Santo que ordena ele que faça o que ele tem que fazer. Só que ele começa a falar para esses presbíteros o que ele acabou fazendo quando ele chegou aonde eles estavam, e se eles estavam acompanhando como é que está sendo a trajetória do ministério dele. Mas ele fala um negócio muito doido no versículo 24. Isso aqui beira o que nós chamamos de fanatismo. Isso aqui beira aquilo que... Beira não, é um fanatismo, uma loucura. Porque ele fala assim no versículo 24. Porém nada considero a minha vida preciosa, ou a vida preciosa para mim mesmo. Tem outras traduções que eu queria ler para vocês esse versículo. Ele diz assim, por exemplo, na NVI: todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. Tem outra tradução que ele fala diferente ainda. Ele fala assim na NTLH. Ele diz: contudo, mas eu não dou valor à minha própria vida. Mas o que ele estava fazendo a comparação com a vida dele? Que a vida dele falou assim: para mim não, a minha vida não tem valor. Ou eu não considero a minha vida que ela tem algum valor ou coisa parecida. Ele compara isso em relação ao que ele fala aqui do chamado dele. Porque ele diz assim, ó: contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você sabe o que é ministério? Fala comigo: trabalho. Mais uma vez. Ele está falando aqui sobre carreira e trabalho para as coisas de Jesus. Ou seja, o trabalho que ele foi chamado e convocado para fazer sobre a face da terra, na cabeça do apóstolo Paulo, a interpretação, a visão que ele tinha, era mais importante que a própria vida.
Ele disse exatamente isso que você está entendendo, que o trabalho que ele tinha que realizar para Jesus sobre a face da terra, o que ele tinha que fazer em prol do reino de Deus, que no caso dele era pregar o evangelho, expulsar demônio, curar enfermo, disse que era mais importante que a vida dele. Aí você diz, mas pastor, não estou entendendo assim, mas como assim mais importante que a vida dele? Mais importante que comida, mais importante que lazer, mais importante do que família, mais importante, tudo aquilo que você pode dizer sobre a face da terra, que aquilo ali é importante para a tua vida, ou aquilo ali faz, enfim, né, a sua vida ser uma bênção sobre a face da terra. O apóstolo Paulo não considerava. Sim, mas é muito mais importante do que as coisas que eu quero, que eu penso, que eu desejo. Ai, queria ir para lá, queria ir para cá. Isso eu não considero a minha vida valiosa perto do meu trabalho, do meu ministério, do meu trabalho para com o Senhor. E aí você vê que ele está colocando aqui, fala em voz alta comigo assim, prioridades. O que o apóstolo está fazendo, pessoal? Ele está colocando o trabalho para Jesus acima da vida. Isso aqui é pesado, irmão, porque a maioria de nós não coloca as coisas que nós vamos fazer para Deus acima da nossa vida. A maioria de nós não faz isso, ou quase que 100%. Então ele está falando que as coisas terrestres não estavam na frente da missão. Eu quero que você fale isso em voz alta comigo. As coisas terrestres não estavam à frente da missão celestial. Então a missão que ele tinha para cumprir sobre a face da terra estava como se fosse algo muito mais importante, algo muito mais valioso, algo muito maior. E ele chega a dizer no versículo 19, eu vou ler de novo contigo, 19, 20 e 21, ele diz assim, ó, servindo ao Senhor. Então eu estou falando você, é trabalho. Ele está falando que o trabalho era mais importante. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lhe ensinar publicamente pelas casas. Aí ele fala, tanto testificando tanto a judeus quanto a gregos, o arrependimento para com Deus, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo em outras palavras, no 19, o 20 e o 21, eu tive lágrimas, eu tive provações, eu passei por ciladas, mas eu não parei. O meu serviço, o meu trabalho para Jesus, ele não pode parar por causa do meu choro, que eu estou sofrendo. O meu trabalho não parou porque eu passei uma provação ou porque eu passei uma cilada, eu fui atacado, tentaram fazer alguma coisa para me derrubar, ou o diabo me atacou, eu até sofri, chegou a doer, eu chorei de dor, chorei de sofrimento, foi difícil, mas em nenhum momento eu deixei de pregar. Eu deixei de trabalhar. Ou seja, ele está dizendo, o meu trabalho está acima da minha aprovação. O meu trabalho está acima das ciladas. O meu trabalho que eu faço para Jesus está acima das lágrimas. Eu não tenho luxo de parar de anunciar o evangelho, de continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque está doendo. Se está doendo, eu vou continuar. Se eu estou sofrendo, eu vou continuar. Se me passar a perna e eu cair, eu vou. Olha o que ele está falando aqui, irmão. Que doideira é essa aqui? Aí no 22, no 23, ele fala mais ainda. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, sabendo que ali o que me acontecerá. Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam bastante dinheiro, casa, prosperidade, praia. O que ele está falando que o Espírito Santo assegura ele? Assegura ele cadeias e tribulações. E ele está falando aqui no versículo, ele disse um negócio muito forte. No finalzinho do 22, assim, ó, não sabendo o que me acontecerá. Eu até coloquei no estudo que eu estou passando para você hoje, eu coloquei assim, ó, a gente luta para as pessoas virem para a igreja. E a maioria das pessoas, quando vem para a igreja, vem para receber bênçãos. E o que elas estão esperando que venha acontecer com elas, são coisas boas. Exatamente.
As pessoas, elas querem que nós venhamos assegurar elas que servir a Jesus, ou que vir à casa de Deus, ou que fazer coisas para Deus, que tudo vai sempre dar tudo bem, e tudo sempre vai dar muito certo. Porque se por acaso ela passa por uma tribulação, ou ela passa por um momento que ela se sente presa, uma cadeia, ela está passando uma luta, uma dificuldade, ela já manda um WhatsApp para o pastor e diz: pastor, o que está acontecendo com a minha vida? Não vou mais. Não vou mais. Não vou mais. Não está funcionando. Não está funcionando, eu estou indo à igreja, olha só o que está me acontecendo, olha só que situação, olha só que dificuldade. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ele está falando aqui claramente que o que é certo que vai acontecer com ele são tribulações, cadeias. Mas em outras palavras ele diz: eu estou preparado e mesmo assim ninguém vai me parar. Porque o trabalho para Deus, ele é mais importante. Eu tenho que anunciar o evangelho, eu tenho que anunciar a palavra, eu preciso fazer isso. Dá uma glória a Deus. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio dele? Se você for um pouco para frente, você se assusta mais ainda. No capítulo 21, no versículo 12, ele diz assim, versículo 12, ele diz assim, e quando ouvimos essas palavras, tanto a nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Você imagina eu falar para você assim: pessoal, eu estou indo para a África, eu vou morrer lá, tá? O que você diria para mim? Ah, claro, pelo amor de Deus, pastor, o senhor está maluco? Não, estou falando sério, lá eu vou ser preso por amor ao evangelho, Deus já me assegurou isso, e lá eu vou ser um mártir, eles vão me decapitar. Porque eles vão me pegar pregando o evangelho, e na hora que eles me pegar pregando o evangelho, eles vão fazer essa maldade comigo. Você lutaria para mim ir, para mim cumprir o meu trabalho, cumprir o meu ministério, fazer a vontade de Deus, ou você choraria e dizer assim: ai meu Deus, o meu pastorzinho, o meu pastor... Tem uns que até diriam assim: tomara que vá mesmo essa praga, né? Porque sempre tem os endemoniados, né? Mas enfim, a Bíblia diz que eles começaram a chorar, versículo 13. E então ele me respondeu, o apóstolo Paulo: que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Vocês parem de chorar. Vocês estão tentando mexer com o meu coração, me magoar, me quebrantar. E ele diz assim, pois eu estou pronto não somente a ser preso, mas até morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso aqui é personagem principal do evangelho, da história bíblica. Não é nós que somos coadjuvantes de vez em quando. A gente é coadjuvante, mano. Eu te falei, irmão, a gente não está, entendendo que o evangelho, trabalhar para Jesus, fazer as coisas para Jesus, tem que estar acima da nossa própria vida. Isso aqui constrange. Quando eu começo a ler esse negócio aqui, eu digo: caramba, meu, eu tenho que fazer mais, eu tenho que trabalhar mais. O apóstolo Paulo disse não somente a ser preso, mas também eu estou disposto a até morrer em Jerusalém, servindo a Jesus, pregando a palavra, anunciando o evangelho. Ninguém vai me parar, eu estou preparado. Diga aleluia. O que o apóstolo Paulo está ensinando para nós até nesse exato momento aqui? Que o evangelho é sacrificial. Que existem sacrifícios que serão necessários. Ele está mostrando isso claramente, que você fazer a vontade de Deus não é só ficar curado. Fazer a vontade de Deus não é só prosperar. Claro que isso a Bíblia oferece, claro que oferece libertação, claro que oferece portas abertas, claro que o evangelho oferece para mim a minha casa convertida, o meu familiar mudando, aquela pessoa endemoniada livre, aquela pessoa paralítica levantando e caminhando, o caroço sumindo. Claro que a Bíblia promete, mas a Bíblia também promete que nós vamos precisar abrir mão da nossa própria vida para servir Jesus Cristo. E diga assim comigo em voz alta: o trabalho tem que estar na frente da vida. O trabalho tem que estar onde, pessoal? Na frente da vida. O trabalho para Deus, o ministério, a nossa carreira espiritual, ela precisa estar na frente das coisas terrestres, na frente das coisas materiais, na frente das coisas humanas. Só que aí eu comecei a meditar nisso que o apóstolo Paulo falou aqui em Atos Apóstolos capítulo 20, e esse versículo doideira no capítulo 21 aí que você viu, que ele diz assim: eu estou disposto até morrer. Aí eu comecei a pensar comigo: o que levou o apóstolo Paulo a viver nesse nível? O que levou o apóstolo Paulo a chegar nesse patamar espiritual? O apóstolo Paulo, você lendo comigo, você diz assim: esse cara ele pensa diferente da gente. Ele tem uma outra cabeça. Ele não está pensando igual.
A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19, não sei se você já leu esse versículo, mas é o próprio apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas, ele diz assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou, não escutei mais alto, eu estou crucificado. Você sabe o que é crucificado? O crucifixo é um instrumento de morte. O crucifixo, ele é, pessoal, a gente usa de vez em quando no pescoço e tal, coisa, aquele negócio, mas o crucifixo é um instrumento de matar. É como se você botasse as pessoas, eu vejo as pessoas assim com um crucifixo na orelha, um crucifixo, tem gente que tatua, é como se você estivesse tatuando uma arma. Naquela época que o Senhor Jesus viveu, que o apóstolo Paulo viveu, as pessoas que faziam coisas erradas, elas eram crucificadas, irmãos. As pessoas eram crucificadas. E a pessoa morria por sufocamento. Então o crucifixo, ele é uma arma das mais terríveis que existem, porque a pessoa não vai aguentando os tornozelos, a força das pernas elas vão acabando, e você não vai conseguindo segurar com os braços, essa musculatura aqui ela vai cansando, e você vai começando a morrer por asfixiamento. Você morre. E você não aguenta mais. E o apóstolo Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Eu usei a arma que Jesus usou para que ele morresse sobre a face da terra, eu me crucifiquei. E ele diz no versículo 20, ele diz assim, ó, logo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que amou a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou. Em outras palavras, assim como Jesus se entregou, agora sou eu que tenho que me entregar por ele. E o que mais me chama a atenção nesse texto agora aqui, sobre essa questão, né, que você percebe ele falando aqui, né, que a gente quer expulsar demônio, como Jesus diz, está amarrado em nome de Jesus, é ou não é? A gente não quer fazer isso igual os apóstolos faziam. Olha que loucura. A gente quer expulsar demônio, a gente quer mandar as doenças embora, a gente quer, sabe, falar em línguas estranhas, a gente quer sentir o presente de Deus, mas o trabalho a Deus está na frente na tua vida? O trabalho a Deus, o servir a Deus está em primeiro lugar? Por que funcionava tanto para esses caras expulsar demônio? Como é que funcionava tanto o cara pegar um cara paralítico, dar a mão para ele, levantar e o cara sair correndo? Esses caras não queriam saber nada com a vida deles, mano. Esses caras, eles colocavam o serviço e o trabalho a Deus, mas tanto em primeiro lugar, que já não era mais eles que viviam, mas era Jesus que vivia neles. Por isso que funcionava. Então como é que esses caras chegaram num patamar espiritual como esse? Fale em voz alta comigo. Abandonaram coisas materiais, não se envolveram com distrações, e tinham foco no céu. Falem de novo em voz alta comigo. Abandonaram coisas materiais, não se distraíam e focavam no céu. Então olha só, essas três coisas eu vou pregar e você vai entender um negócio agora. Como eu te falei, vai te dar um looping na cabeça o que eu vou te mostrar agora. Porque como é que o apóstolo Paulo vivia desse jeito? Porque parece que ele é um maluco, irmão. Parece que ele é um doido. E você pode dizer assim que ele está fazendo isso tudo por amor a Cristo. Também é por amor a Cristo. Mas tem outra coisa aqui que eu descobri. Abra sua Bíblia Sagrada. Primeiro essa questão, eu quero explicar para você sobre coisas terrestres, coisas materiais. Vamos abrindo em Lucas, no capítulo 12, no versículo 13. Vamos lá, todo mundo. Lucas 12, 13. Lucas 12, no versículo 13 ao 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. A Bíblia Sagrada fala assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo herança. Mas Jesus respondeu: homem, quem me pôs por constituidor de juiz ou repartidor entre vós? Então Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha para cá, pessoal. Esse cara, ele atravessou Jesus estava pregando, ele se atravessa no meio,
e da pregação de Jesus, e ele faz um pedido de herança. Herança é coisa da terra, bens materiais é coisa da terra ou do céu? A gente pede coisas materiais para Jesus ou não pede? E pede com frequência, não é? Nesse caso, Jesus não gostou. Jesus não gostou e falou assim: eu não sou juiz e não sou advogado. Alguém me constituiu por juiz ou advogado entre você e o teu irmão? E Jesus olhou para esse cara e falou na frente de todo mundo e disse: você é um avarento. Você é uma pessoa apegada às coisas terrestres. E aí Jesus ele fala assim, ó, a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui. Isso aqui é uma visão celestial. Porque aqui na terra, quanto mais tem, melhor você é. Certo ou errado? Aqui na terra, quanto mais eu tenho, mais conhecido eu sou. Aqui, quanto mais eu tenho bens materiais, quanto mais coisas eu tenho aqui na terra, mais conhecido. Eu até coloquei algumas coisas que nos dão essa sensação maravilhosa: realização, satisfação, diversão e sossego. Isso aqui é o que os bens materiais e o dinheiro podem me produzir. Realização, nossa, eu estou realizado. O que o dinheiro pode produzir na minha vida e as coisas materiais? Satisfação, nossa, que sensação gostosa que eu tenho. Nossa, semana agora eu vou para Cancún. Pode trazer para você diversão. Nossa, eu comprei agora, sei lá, aquele negócio que a hora que enfia na cabeça lá e você pode ir em qualquer lugar, realidade virtual. Agora eu posso ir em qualquer lugar do mundo com a realidade virtual. Pode trazer para mim e para você um sossego, um conforto com um carro que você fala: me leve em tal lugar, e o carro leva, porque vai acontecer isso, vai ou não vai? Tá, então o dinheiro pode trazer isso. E quando você tem essas coisas e os outros não têm, as pessoas falam de você. Oh, fulano, nossa, tu viu quanto o Neymar ganha? Nossa, tu viu fulano? Só que Jesus dá uma pauladinha nisso. Jesus dá uma pancadinha, diz assim, ó: a vida de qualquer pessoa, para mim, não consiste no que ela tem. Para vocês sim, para mim não. E aí Jesus conta uma parábola. E essa parábola vem que eu vou te ensinar porque que o apóstolo Paulo era tão maluco pelas coisas do trabalho para Deus. Porque ele fala assim, ó, na parábola, Jesus, 16. E proferiu uma parábola dizendo sobre o campo de um homem rico que produziu com abundância. Ele pensava com ele mesmo, dizendo, o rico, né? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos, o que eu vou fazer? Ah, já sei, farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E direi para mim mesmo, direi para minha alma, para mim mesmo. Vou falar comigo mesmo, né? Tu tens um depósito para muitos bens, para muitos anos. Descanse, come e bebe e regala-te, né? Ou seja, isso aqui está falando de um cara que foi tão bem sucedido, tão bem sucedido, tão bem sucedido, que ele vai ter que expandir. Vai me dizer que esse aqui não é o nosso sonho. Você imagina, você está arrebentando tanto na terra que você vai ter que quebrar alguma coisa para expandir o que você tem, porque você já não tem capacidade de ter de sustentar o que você está tendo. Você tem que abrir mais franquias, você precisa quebrar os celeiros, porque não dá para recolher tanto fruto, a colheita está muito forte. Só que aí vem aquele negócio que eu falei para você que é constrangedor. Mas Deus disse, então, você diz, come, bebe, descansa, folga. Mas Deus diz, louco, vamos lá? Esta noite te pedirão a tua alma, olha só. E o que tu tens preparado para quem? Ou seja, Deus está falando assim, ó, tu é doido, porque eu não quero nada disso aí. Você escutou isso aqui? Tu é louco, porque eu não quero ser teu celeiro. Eu não quero o teu celeiro, eu não quero os teus frutos. E você perdeu o juízo, cara. Você perdeu o juízo. Você preparou coisas para você. Você preparou coisas para você que te trouxeram, como o pastor Mike falou, realização, satisfação, diversão, sossego. Mas você não preparou nada para mim.
E uma pessoa para ficar rica sobre a face da terra, fala para mim o que ela tem que fazer bastante. Porque tem gente que é bem idiota, né? Tem gente que pensa assim, ó, eu vou ser o meu patrão. Por que você quer ser o patrão? Porque eu não quero mais trabalhar. Levanta a mão aqui, quem que é o seu próprio patrão? Pastor, eu sou o meu próprio patrão. Eu trabalho para mim mesmo. Quem faz? Você tem que trabalhar ou mais do que os outros ou não? O dobro, o triplo, o quádruplo. E tem gente que pensa isso. Não. Quando você arrebenta sobre a face da terra e você cresce porque você trabalha muito. Você vai dormir mais tarde do que os outros. Você acorda mais cedo do que os outros. Você está sempre atento na empresa. Você corre para cima, corre para baixo. Consequentemente, você fica rico. E o que o apóstolo Paulo falou para nós no começo do estudo hoje que eu dei? O que o apóstolo Paulo falou? Que o meu ministério, o meu trabalho, ele está à frente da minha própria vida. Vou te falar de novo, não sei se você está entendendo, vamos lá. Uma pessoa para ficar rica de coisas materiais, ela tem que ir trabalhar. E uma pessoa que quer ficar rica para Deus, o que ela tem que fazer? Trabalhar. Então tudo que esse cara estava preparando, parabéns, ele ficou rico sobre a face da terra. Só que Jesus vai dizer agora, louco, esta noite pedirão a tua alma e que tu tens preparado para quem será? Porque não é para mim. Tudo que você está fazendo é para ti, 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 para ti. É a tua casa, é o teu carro, é a tua roupa, é a tua comida, é o teu passeio, é a tua viagem, é a tua satisfação, é a tua realização. E ele diz assim, ó, assim é o que entesoura para si mesmo e não é o quê? Não é o quê? Tá, vamos lá. Isso aqui está dizendo, Jesus está dizendo, que podem existir pessoas ricas no mundo espiritual. Vai ter gente rica, e se tem gente rica para com Deus, pode existir pessoas que são pobres para com Deus. Que na terra foram pessoas conhecidíssimas, mas quando morrer, serão os mais miseráveis de todos. Jesus está dizendo aqui que se eu trabalho na terra, eu vou conquistar. Até escutei esses dias um coaching falando isso. Não tem nada que se você colocar na tua cabeça e decidir fazer, que você não alcance. Porque é o que não estão ensinando para as pessoas agora nos últimos dias, não é isso? Você vai conquistar, parabéns. Pega a mão do teu irmão e diz assim, pega a mão dele, aperta e diz assim, se tu trabalhar, você vai arrebentar nessa terra. Olha para o teu irmão e diz assim, parabéns, você vai alcançar. Agora olha para o teu irmão e diz assim, e Deus? O que você está fazendo para Ele? Porque tudo isso que você está trabalhando, você está preparando para você viajar, para você ter o carro, para você ter a casa, para você ter a roupa, para você comer uma comida gostosa. E Deus está dizendo, eu não quero nada disso. Você está conseguindo entender agora a cabeça do apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo disse, não, eu quero ser rico. Mas eu quero ser rico aqui? Aonde que eu quero ser rico? Exatamente. Agora você começa a entender a cabeça desse cara. Agora você começa a entender porque ele estava disposto até morrer. Agora você começa a entender como é que ele era um cara maluco, que ele diz assim, contanto que eu acabe a minha carreira, contanto que eu complete a minha missão, eu tô obcecado. Eu até anotei a palavra obcecado, eu coloquei, a palavra obcecado, ela significa motivação irresistível, é um apego exagerado por um sentimento, é uma coisa que você tem um sentimento que você não olha para mais nada. O apóstolo Paulo era desse jeito. E aí eu descobri outra coisa, meu. O que o senhor descobriu, pastor Maica? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo 6,7 diz assim, ó, vamos lá. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa nenhuma podemos levar dele. Olha para mim, irmão. Quando você morrer, não vai parar o caminhão da mudança do lado do teu caixão. Que legal, irmão. Irmão, a tua roupa que você está usando é outro cara que vai vestir. Que top, irmão. Você não trouxe nada.
não vai levar nada do que você conquistou. Então você não vai poder oferecer nem carro, nem casa, nem joia, nem dinheiro, nem a tua profissão. Você não vai poder oferecer para Deus, você não vai levar nada. Nada temos trazido para o mundo e coisa nenhuma podemos levar dele. Então eu tenho uma boa e uma má notícia. O que você quer primeiro? A boa, olha para o teu irmão e diz assim, ó, aproveita. Aproveita teu carro. Aproveita teu carro, aproveita a tua casa, aproveita a roupa. E pastor, qual que é a notícia ruim? Aproveita que vai ser rápido. Porque a Bíblia diz em Jó capítulo 14, versículo 5, diz assim a Bíblia Sagrada: visto que os teus dias já estão contados, contigo, Deus, está o número dos seus meses, e tu ao homem colocou limites, e além dos quais ele não vai passar. Quando Deus determinar o dia da tua morte, você morre. Deus já contou os dias, os números, os meses, os anos, Ele já contou tudo. Ele colocou um limite, você não vai passar. No Salmo 144, no versículo 4 diz: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Eu achava engraçado quando meu pai me dizia, quando eu era mais criança, ele dizia assim, ai meu filho, passa rápido, aproveita meu filho. Ele dizia, esses velhos gagá. Aí esses dias meu Felipe está lá brincando, e eu falei para o Felipe, Felipe já está grande. Aproveita, meu filho, que passa. Se fiquei velho gagá também. Passa, irmão, não adianta, irmão. Passa. Quem saiu de casa de carro para vir para a igreja hoje? Você entrou no carro, ligou o carro e veio para a igreja. Não foi assim? Assim vai ser a tua jornada na terra. Você nasceu, começou a tua viagem e chegou. E um dia você vai chegar. Então eu quero dizer para você, querido, o que você está preparando para depois, não para cá. Aqui você está top, você está correndo e corre, e não dorme de noite. E eu amanhã, eu vou, esse final de ano eu vou viajar. Beleza, tudo bem. Olha para o teu irmão e diga de novo, parabéns. Você vai conseguir, só que vai ter uma hora que vai acabar. Pastor, eu não vou levar nada. Não vai levar nada material, mas olha o que nós vamos levar. Apocalipse 14, 13. Vamos ver o que a gente vai levar. Quem sabe o que a gente vai levar para lá depois? Não, a alma não, a alma também. A alma ela vai carregar isso aqui que eu vou falar agora. A alma, boa. A alma, tá certo? Tá certo? Não tá errado não. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados são os mortos que desde agora morreram no Senhor. Amém. Onde é que o pessoal morreu? Batizado nas águas, cheio do Espírito Santo, e serviu Jesus, fez coisas para Ele, construiu alguma coisa espiritual. E agora vem, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas... O que é fadiga? Trabalho, canseira. Descansem das suas fadigas, pois as suas obras, o que você vai levar foi o que você fez para Jesus. O que você vai carregar são as obras que você fez para Cristo. Quantas almas você ganhou? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Quantas orações você fez para as pessoas? Quantos demônios você expulsou? Quantas vezes você conseguiu perdoar a pessoa, orou por alguém, abençoou alguém? Isso que Jesus quer. É isso que é ser rico para com Deus. E não ser rico para si próprio. Que loucura isso, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Você vê que coisa maluca, ó. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito através do corpo. Você escutou o que está escrito aqui? Que você vai ser julgado por aquilo que você fez. Você vai ser julgado por aquilo que você fez. Se for coisas boas, você vai ser julgado pelas coisas boas. Mas se você não fez,
Se você foi mal, se você não trabalhou para o reino de Deus, você vai ser julgado também. Então o que vai me acompanhar é isso. E o apóstolo Paulo enfiou isso na cabeça. Ele disse, pera lá, eu vou viver 80, eu vou viver 70, eu vou viver 100 anos, mas depois eu vou estar junto com Deus pela eternidade. E aí, irmão, será que eu não tenho que começar a pensar nas coisas eternas? Será que eu não tenho que começar a pensar mais em trabalhar para Jesus, em ser rico para com Deus? Porque tem muita gente que está pensando somente em gratificação temporária e não em recompensa eterna. Eu não sei, de vez em quando acho que a gente não acredita no céu. A maioria de nós, eu não sei, eu acho que a gente não acredita. A gente não acredita nas coisas celestiais. A gente não acredita que vai morrer. A gente não acredita que o nosso tempo está marcado. Até quando a gente vai num velório. Você já viu quando uma pessoa ela morre de acidente de carro, como é que as pessoas fazem com o carro? Você foi num velório de uma pessoa que morreu de acidente de carro porque ela estava em alta velocidade, ela capotou, se matou lá. Tá. Aí o que acontece? Como é que você sai com o teu carro do velório? Bem devagar. Você sai com o carro assim, você para no semáforo vermelho. Você olha. E se você for ter que viajar, você nunca põe o cinto, mas aquele dia você coloca o cinto. Não dura uma semana. Não dura uma semana. Esse tipo de pregação que eu estou fazendo aqui, ela vai mexer contigo. Essa semana, você vai querer trazer alguém para a igreja. Porque você vai começar a pensar nas coisas celestiais. Mas como você não morreu essa semana, não morri. Oba, beleza. Vou começar a pensar nas minhas coisas da terra de novo. Eu acho que a gente não acredita no céu. Porque se a gente acreditasse, a gente trabalharia muito mais. Você já viu o cara que ele é rico na terra? O cara não tem ambição. Quem já viu o cara ricaço na terra? O cara tem ambição ou não tem? Tem ou não tem? O cara quer mais, o cara quer mais, o cara quer mais. O cara está focado, o cara é um cara determinado. Eu até coloquei no meu estudo, né? É aquela pessoa que ela tem ambição. É aquela pessoa que ela acorda mais cedo, ela vai dormir mais tarde, ela diz, não, pode fazer isso aqui, pode fazer aquilo lá. Então, meu amigo, vou dizer a você, que você tem essa ambição também para ganhar almas. Que você seja exatamente desse jeito estratégico como você é. Você sabe que quando você vai fazer um curso, você vai fazer um curso agora para... fala um curso aí bem difícil de passar. Para medicina, fala assim um concurso dificílimo de passar, dificílimo. Fala aí um concurso. Para quê? Policial? Polícia Federal. Você estuda ou não estuda? Estuda, porque você sabe que você vai ganhar mais, você vai ganhar bem. Você estuda, daqui a pouco você dorme em cima. Não posso dormir. Você pega um borrifador, dá... E se você soubesse que lá no céu você vai ser abençoado? Você não se dedicaria dessa mesma forma para ler Bíblia? Para vir à igreja, para orar, para se consagrar, para trabalhar para as coisas celestiais? Eu estou falando, mas a gente não está acreditando direito. Mas o apóstolo Paulo era um cara que ele sabia disso. Porque o próprio Senhor Jesus disse em João 6, versículo 27, ele falou, trabalhai. Jesus está dizendo o quê? Trabalhai, não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar, irmão. Trabalhar, fazer alguma coisa para Jesus. Fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Ser rico. Vai construindo. Ai, pastor, você acha que eu vou comprar um terreninho? Não sei, um terreninho, um terrenaço. Terrenaço. E eu vou te provar isso na Bíblia Sagrada. Que vai ser diferente. Não vai ser igual. Eu pensava, pastor, assim, fui salvo, tá igual. Todo mundo entrou no céu, ufa, entrei. Você acha que é assim? Não, a Bíblia diz que Deus não é injusto. Você já leu
Hebreus capítulo 6, eu acho que é o versículo 9 e o 10, hein? Olha que isso eu nem preparei para você. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham. Agora lê o próximo versículo. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que tiveste para com o seu nome, que vocês mostraram isso enquanto servistes os santos ainda servis. E, irmão, você acha que Deus vai deixar todo mundo entrar no céu? O cara que se arrebentou por ele e o malfeitor na cruz que diz assim, ó, lembra de mim quando entrar na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Pá. Aí o cara que se arrebentou por Jesus vai chegar lá e vai ter o mesmo galardão? Vai ter a mesma glória? O cara por um fio de cabelo, que ele foi para o inferno. O cara aos 49 do segundo tempo da prorrogação, os pênaltis. Aí você pega um apóstolo Paulo que tomou chicotada, que apanhou, e provação, e cadeia, e foi cuspido, e foi chicoteado e tal. Aí ele chega lá, tá lá os dois bonitão. Tá lá o malfeitor. E aí, como é que é seu nome? Eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o malfeitor na cruz. Então tudo bem aqui dentro, normal. Não! Você é louco? Não, irmão, não tem nada a ver com esse negócio não. E eu te provo. O porquê que o apóstolo Paulo trabalhava tanto. O porquê que o apóstolo Paulo enfiou na cabeça esse negócio? Não, eu vou cumprir minha meta, eu vou cumprir meu chamado, eu vou acabar minha carreira, ela é mais importante que a minha própria vida. Não. Aí você começa a entender porque esse cara trabalhava tanto. Deus não é injusto, irmão, para se esquecer do trabalho. Porque quem trabalha na terra fica rico. E quem trabalhar para Deus vai ficar rico para com Deus. Segunda coisa, além de coisas materiais, quem que é a segunda coisa aí? Distrações. Abre Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Estou quase acabando, mais 3 horas. Quanto mais eu pregar para você, mais abençoado eu vou ser. Quanto mais eu te ensinar, mais abençoado eu sou. Você estava achando que era só porque eu amava vocês? Não, eu sou burro, irmão, eu sou investidor no céu. Mano, olha para a cara do investidor, irmão. Olha para um cara investidor. Nossa, o pastor Mike. O pastor Mike dormiu no altar, não ficou com a família dele. Nossa, fez todos os cultos de domingo. Nossa, olha só o que ele fez. Vamos ver lá no céu depois. Aí você vai dizer assim, eu entendi agora. Espertão. Você está entendendo? A visão das pessoas é diferente, irmão. Tem gente que quer ficar rico aqui na terra. Tem gente que depois da eternidade vai ser rico eternamente. Vai ser rico para sempre. E aí? Não, pastor, mas eu não acredito que eu vou morrer. O algodão no nariz vai aparecer em você também. 2 nesse aqui e nesse aqui, ó. Irmão, todo mundo aqui vai morrer. Essa é a certeza que eu tenho. Todo mundo. Uns é hoje. Ué, você tem medo da morte por quê, irmão? Ai, não, pastor, não trabalhei em nada. Nunca ganhei uma alminha. Se eu entrar lá, eu vou entrar assim, ó, acho que nem com roupinha. Acho que nem com uma regata. Vou passar a eternidade assim, tudo bem? Não fiz nada na terra para Jesus. Top! É brincadeira, né, irmão? Mas você tá de saber que é verdade, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não. Você vai entender um dia o porquê que eu me arrebento aqui na terra. Você vai entender porquê que eu me lanço. Porque eu amo Jesus, mas tem outra coisa aqui também, ó. Marcos 8, 34 diz assim, ó. Diz assim a Bíblia. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse: se alguém quer... Se alguém... Quem já pregou para alguém e disse assim, não vou nessa tua igreja? Já aconteceu? Algum dia você já falou assim, ó, não, você vem que se fanatismo. Então, é isso aqui. Jesus não vai obrigar
Não. Se alguém quer vir após mim, se quer ser meu discípulo, quer ser meu seguidor, se alguém quer, não é do teu jeito, é do meu. Vai ser assim, ó. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Mas tem mais. Quem quiser, Jesus ele está sempre que se quiser. Se você quer, se você quiser, eu não estou obrigando. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, lê para mim isso aqui. Se eu quero salvar a minha vida, eu tenho que ir. E se alguém perder, como é que ele fala agora? E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, o que é salvar a vida? É fazer tudo o que você quer. Salvar a tua vida aqui na terra é você fazer tudo que te dá na telha. Você faz tudo que você quer. Você vai perder a tua vida. E se você perder a tua vida, o que é perder a vida? Não vou fazer o que eu, mas o que ele quer. Se eu fizer o que ele quer, não o que eu quero, eu vou salvar a minha vida. Então eu não vou poder fazer o que todo mundo faz. Esses dias um cara me disse: pastor, o senhor não pode fazer? Mas eu faço pelo senhor. Eu falei: pode fazer. Que era coisa errada, né? Ele disse: pode fazer, tem problema. Mas por que tu não fode? É a tua religião. Ele não fala assim: tu não bebe por causa da tua religião. Eu falei: rapaz, você nem está entendendo. Se eu for tentar te explicar o que eu estou fazendo agora, você vai me chamar de louco. Eu estou pensando nas coisas do céu. Eu não estou pensando para agora. Eu estou pensando para depois. E tu não, tu só está pensando na tua vida agora. Você quer salvar a tua vida. Você quer prazer, você quer coisa, você quer entretenimento, você quer as coisas aqui da terra. Eu não posso. Eu não posso dar esse luxo para mim. Porque um investidor, uma pessoa que ela tem meta, que ela tem foco, uma pessoa que ela é obcecada por uma coisa grande, ela não pode fazer o que todo mundo... eu vou ficar dormindo até meio-dia. Bom, tu pode, eu não posso. Eu não posso, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que fazer. Só que depois, no final de tudo, vai ter o mesmo resultado? O que dormiu até fazer bico? Até o cabelo bater palma. Não vai ser igual, irmão. Não vai ser igual no final. E você sabe quem foi o primeiro que tomou a cruz? Quem foi o primeiro de todos nós que tomou a cruz? Caramba, quem foi, irmãos? Jesus! E você sabe o que significa a cruz? Eu vou ler para você o que eu escrevi. Significava: estou sentenciado à morte, fui condenado. E agora Jesus está dizendo que eu tenho que tomar também a minha. Você sabe o que é a minha cruz? Você tem que mostrar publicamente para todo mundo que você não tem mais o direito de viver. Se tu quiser. Se você quiser. Não estou te obrigando. Mas se você quiser, mostra publicamente para todo mundo que você não tem mais o direito de viver o que você quer. Mostra, toma a tua cruz. Mostra que você está condenado. Mostra que você está preso com ele. Porque se você for preso com ele, você vai viver com ele depois. Agora, se você não aceitar ser preso junto com ele, você vai querer viver depois? Porque agora está nessa coisa, né? Que não existe inferno. Não existe inferno. Não existe. A gente está agora na época da hipergraça. O que é a hipergraça? Não é por aquilo que eu fiz, mas é por aquilo que ele fez. Tá, então, vamos servir Jesus. Não precisa servir. Eu posso fazer o que eu quiser, que foi aquilo que ele fez, que vai me salvar. Então eu sou salvo de qualquer jeito. Vamos tomar uma cachaça? Como assim cachaça? Rapaz, eu sou salvo pela graça, não é por aquilo que eu faço. Vamos tomar uma cachaça e vamos na casa das tias depois. Vai andar com esse pessoal. Vai andando com esse pessoal que não toma a sua cruz. Que não expõe publicamente para todo mundo que está crucificado. Vai andar com esse pessoal que pode fazer tudo. Vai andar com esse pessoal que não precisa se arrepender, vai.
Você tem que mostrar para todo mundo que você não tem mais o direito de viver por você. Agora você vive por Cristo Jesus. Agora você vive pela palavra de Deus. Diga aleluia. Então, se você quiser escapar dessa cruz, você vai perder. Agora, se você não quiser escapar, se você assumir ela, você vai ganhar. Pastor, eu nunca pensei esse negócio, né? Para ganhar eu tenho que ir. E se eu perder eu vou ganhar. E se eu ganhar, olha para o teu irmão que está perto de vocês assim, evangelho. Evangelho eu preciso perder para ganhar. Então, se você perdeu a tua vida por amor a Cristo, vão rir da tua cara, vão debochar, tá lá na igreja de novo. Para que esse negócio de ficar assim, Jesus, blá, blá, blá. Nossa, todo dia eu chego em casa e está lá você. Oh, meu Deus, abençoa fulano. Ai, eu não aguento mais. Chego em casa e está lá. A Ele a glória. Ai, vai viver a tua vida. Vai viver a tua vida. Forte isso, né? É porque essas pessoas, elas pensam no céu? Elas só pensam onde? Mas elas vão ser ricas. Parabéns para elas. Parabéns. Tem problema não, mete a cara. Só que eu prefiro gratificação eterna. Vai ter coisa aqui na terra? Claro que a gente vai ter. Obviamente, Deus vai deixar faltar alguma coisa para a gente? Não, Ele vai nos abençoar. Até porque a gente precisa de condições para realizar a obra dEle. Aleluia! E tem muita gente aqui que está realizando a obra, sendo grande dizimista, sendo grande ofertante. Tem muita gente fazendo obra de Deus mesmo aqui na terra. Agora olha só que coisa interessante. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, que a gente tem que tomar cuidado. Se esperamos em Cristo só para essa vida aqui da terra, somos os mais miseráveis de todos os... Tá, mas para lá, pensa comigo, seja inteligente. Lá Jesus diz que a pessoa pode ser rica aqui na terra, mas ela pode também ser rica para com... E se eu esperar em Cristo, Paulo disse, se eu esperar em Cristo só nessa vida, eu sou o mais miserável. Você quer uma pessoa miserável? É uma pessoa que está abaixo da linha da pobreza. Sou miserável. É aquela pessoa que você vê que ela está comendo lixo. É aquela pessoa que ela não tem roupa, ela não tem nada, ela está abaixo, porque a pessoa pobre é uma pessoa que ela tem condição limitada, mas o miserável não tem condição. Então é um bando de gente que só vem para a igreja, para Cristo nessa vida. O que é Cristo só nessa vida? Eu vou para a igreja só por causa daquilo que Ele pode me dar aqui. Eu não vou para a igreja para escutar a palavra, para servir Ele, para aquilo que eu vou receber lá. Nossa, que forte isso que eu falei agora. Eu não posso vir na igreja para receber de Cristo só o que eu posso receber, mas eu tenho que trabalhar para aquilo que eu vou receber lá. Anota esse negócio. Nossa, se eu esperar em Cristo só para as coisas que Ele pode fazer aqui, cura, prosperidade, libertação, só coisa da terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. Aqui ou lá? Lá eu vou ser o mais miserável. O mais miserável. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, olha que forte. Você está acompanhando o que o pastor Mike está pregando? Agora você está entendendo a loucura de Paulo? Que o pessoal chorava e disse, não vai, Paulo, vou sim, sou investidor. Eu sou um cara que eu quero ficar rico, claro que vou. E se eu morrer por Cristo, nossa, vou ser milionário lá em cima. O apóstolo Paulo disse, mas o que para mim era ganho, reputei-me por perda, reputei o perda por Cristo. O apóstolo Paulo é um cara inteligentíssimo, um cara estudado, sabia falar várias línguas. O apóstolo Paulo é um cara que, o apóstolo Pedro, ele começava a ler os escritos do apóstolo Paulo e dizia assim, eu não entendo nada que Paulo escreve, é muito difícil. Paulo escreve um negócio dificílimo, o cara é muito crânio, o cara ele escreve umas coisas assim, caramba. Ele disse, o que para mim uma vez era ganho, reputei a perda por Cristo. Agora olha o 8 é demais. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. E aqui, irmão, é pesado, porque até a família ele deixou, né? Ele deixou família, deixou tudo, que a esposa dele não conseguia acompanhar ele pegou e abandonou a esposa e tudo, ele meteu a cara no evangelho. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Atenção, o qual sofri, viu só?
Você fazer o que eu estou fazendo é boa? É de boa? É de boa? Não é de boa. Pela qual eu sofri a perda de todas as coisas e as considero como cocô. Essa palavra mesmo, está na Bíblia. Eu considero cocô para que eu possa ganhar a Cristo. Tudo aquilo que os homens acham que é bambambam, que é tudo coisa, para mim isso é cocô. Para mim, perto de conhecer Jesus e morar para sempre com Ele, tudo que o homem tem sobre a face da terra, ele acha que é uma coisa boa, para mim é cocô. Fala que nem a irmã falou agora, fala, ô glória. Ô glória. Não, se a gente conseguisse entender que aquilo que mais o homem anseia na terra, jamais vai ter comparação com estar com Cristo. Se você pegar uma coisa top, vamos dizer uma cobertura em Dubai, e lá nessa cobertura em Dubai tem uma Bugatti dourada toda de ouro, o apóstolo Paulo dizer, isso aí para mim é cocô. É cocô. Perto do que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. E a eternidade que eu vou viver com Ele, o meu negócio é sofrer a perda de todas as coisas. E meter minha cabeça e investir no trabalho para ficar rico para com Deus. Eu quero ser dele. Eu quero mais, não tem esse negócio, né? Como é que é aquele louvor antigo, Jorge? Eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim. Quem conhece esse louvor? Vocês estão ficando velho no evangelho também. Vocês estão ficando velho no evangelho, irmão. Eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim. É isso o apóstolo Paulo. Então você já viu, ele não se deixava distrair pelas coisas terrestres, ele morreu para ele mesmo, ele sofreu perda. Você viu que ele abandonou as coisas financeiras, materiais. E agora a última parte, essa aqui eu deixei a cerejinha do bolo para o fim. Quem quer a cerejinha do bolo aí? Abra sua Bíblia Sagrada agora em Hebreus 11, versículo 32. Hebreus 11, 32, eu vou acabando. Aqui é a galeria dos heróis da fé. O que é os heróis da fé? Pessoas que usaram a fé para vencer na terra. Então você vai ver várias pessoas vencendo. Vamos ler? Hebreus 11, 32 diz: o que mais direi? Faltar-me-á tempo contando sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, de todos os profetas, os quais pela fé, lê essa palavra aí. Pô, você viu? Olha só que coisa interessante. A gente pode vencer aqui na terra pela... Claro que pode, ó. E pela fé vencer os reinos, praticar a justiça, alcançar as promessas, fechar a boca dos leões. Pô, caramba, fechar a boca de leão. Quem fez isso? Daniel. Apagar a força do fogo. Quem lembra que caiu no fogo lá e não aconteceu nada? Tá. Apagar a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fuga ou em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Oravam. As mulheres oravam e as crianças, os adultos, eles ressuscitavam. Eu quero que você dê um aleluia. Que do versículo 32 ao versículo 35, até essa parte aqui, é só fé, e vitória, 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 e aleluia, e não está errado. Só que diz assim, ai meu Deus do céu, segura na cadeira aí agora. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Tem uma tradução que diz que eles não aceitaram resgate, ou não aceitaram usar a fé, porque eles queriam, na revista atualizada, uma superior ressurreição. Olha, para obterem uma superior ressurreição. Agora eu te pergunto, ressurreição não é tudo igual? Nós podemos alcançar uma melhor? Mas como que eu vou alcançar uma melhor ressurreição? Como que eu vou alcançar uma ressurreição superior? Como pode isso aqui? Não existe. Existe. Pessoas que foram para ser decapitadas por amor ao evangelho e disseram assim, vamos usar a fé, vamos orar agora. Não vou orar, eu prefiro ser decapitado. Você é louco? Não, eu quero alcançar uma melhor ressurreição. Como assim? Eu quero entrar lá no céu diferente. Eu quero ser enforcado. Não, vamos orar agora, Deus vai mandar o anjo.
Vamos falar com Deus. Não aceito. Quero entrar diferente. Quero ser um mártir. Quero ser uma pessoa que foi decapitada, foi jogada numa caldeira quente de fogo. Eu sei que se eu usasse a fé, eu ia vencer. Se eu usasse a fé, a boca do leão ia fechar. Eu sei. Diga em voz alta comigo, mas eu não quero. Mas por que você não quer usar a fé? Porque eu quero uma superior ressurreição. Quem quer saber? Na Bíblia Sagrada tem um caso desse. Quem quer ler o caso? Abre em Atos dos Apóstolos 7, versículo 57. Atos 7, 57. Vamos ler antes. O 54, põe o 54 de ler toda a história. A Bíblia diz que o Estevão estava pregando. Olha para mim aqui, ó. O Estevão estava pregando, diz que o pessoal ficou louco com o Estevão. O pessoal ficou bravo com ele, ó. E ouvindo eles, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Porque Estevão estava pregando a palavra e o pessoal não gostou. E aí, versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus estava à sua direita e disse, mas Jesus está sentado ainda, hein? Olha só agora, e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Como é que Jesus fez? Jesus estava sentado e como é que Jesus fez, pessoal? Ficou em pé. Quando ele viu Jesus em pé e o pessoal cheio de pedra na mão, a Bíblia fala assim no 57. E eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos, não queremos escutar mais você, cala tua boca. E unânimes arremeteram contra ele. E no 58, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas tem um versículo que eu pulei, aqui ó, 59. Tá aqui. Obrigado, Jesus. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia, Senhor, me tira dessa. Que? Ele orou pela fé para repreender. Está amarrado. Está repreendido em nome de Jesus. Sai, demônio. Foi isso que ele fez? O que ele falou? Recebe o meu espírito. E olha o que diz mais agora. E então ajoelhando-se clamou em voz alta, Senhor, não impute sobre eles o pecado que eles estão fazendo. Sabe como é que Jesus recebeu ele? Em pé. Você acha que o Estevão vai chegar lá com a mesma glória, com o mesmo galardão de todo mundo, a mesma recompensa? Claro que não, irmão. Isso não existe. Esse cara aqui vai ser um bambambam do céu. Vai ser o cara. Ele não pediu ajuda. Deus me livre. E ele podia ou não podia? Só que Jesus está querendo ver o que vai acontecer. E sabe quando é que um rei fica na frente de um servo? Em pé? Só quando ele quer abençoar um servo. Porque geralmente um rei nunca se levanta para um servo. É só quando ele quer pegar a espada e abençoar. O rei estava em pé. O rei estava em pé. Espero que o rei um dia fique em pé para você também. Para te receber diferente. E agora eu vou deixar a cerejinha do bolo para o fim. 1 Coríntios 15, versículo 40 ao 44. Você vai se assustar com isso agora. O apóstolo Paulo diz assim, ó, existem corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. E agora escuta isso aqui, ó. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é das estrelas, porque até em estrela há diferença de quê? Tá, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, pessoal? Ele está falando, presta atenção agora, que o brilho, a glória, ela é diferente o brilho do sol. Quem já olhou para o sol? Tá. Até de vez em quando não dá nem para olhar, né? Porque você vai olhar, você tem que fazer assim, ó. Quem já olhou para a lua? Ela tem brilho ou não tem? Mas é outro. Quem já viu o brilho das estrelas? E você já notou que entre as estrelas, uma brilha mais do que a outra? Tem uma estrela que o pessoal até bota nome nela, que é o cruzeiro do... Como é que é? D'alva, né? Ela brilha bem mais do que o normal, né? Tá. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse negócio assim, ó? O sol brilha de um jeito, a lua brilha do outro, e entre as próprias estrelas, cada uma brilha de uma forma diferente. Agora eu vou te mostrar o que ele vai falar. Próximo versículo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se
o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Mas não para, vamos lá, próximo. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Agora o 44. Semeia-se no corpo natural, ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo e vai brilhar diferente. Vai brilhar. Pessoal, aqui na terra todo mundo é igual financeiramente? Aqui na terra todo mundo é igual no Instagram? Todo mundo é igual no Facebook? Todo mundo é igual na mídia? Todo mundo é igual a questão física? Não. Até as mulheres vão até pro cabeleireiro passar a chapinha, pintar o cabelo de loiro, enfiar uns sobrancelha na cara, passa uns rabos pretos assim no canto do olho, enfia uns batom. Tô certo ou tô errado? Pois eu digo para você também que vai ter diferença no céu, irmão. E o que vai acompanhar essa diferença na tua vida vai ser as obras, vai ser aquilo que você vai fazer. E eu vou finalizar tudo dizendo o que está escrito em 1 Coríntios 3,10. E aqui eu vou acabar. 1 Coríntios 3,10. Pastor, já faz tempo que isso ia acabar. Quanto mais eu pregar, mais rico eu fico. Amém? Olha para a cara do investidor. Como é que o senhor investe? Perdendo. Perdendo o meu tempo na terra para as coisas que eu quero. É assim que eu invisto. Eu invisto perdendo as minhas vontades, os meus desejos, abrindo mão das minhas coisas, abrindo a mão daquilo que eu quero para fazer aquilo que Ele quer. Eu sou um investidor. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Eu lancei o fundamento como um prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Agora só escuta. Porém, veja, cada um como edifica. Isso não entendi nada sempre. Qual que é o único fundamento para a gente construir a nossa salvação eterna? Qual é o único? Quem? É o único, Jesus. Só que, depois que você aceita Jesus, a Bíblia está dizendo, você tem que prestar atenção como que cada um vai construir. Porque eu posso aceitar Jesus como Senhor e Salvador e me batizar nas águas. Sou salvo ou não sou? Quem crer e for batizado será? Já dá uma salva de palmas, já que está parabéns. Já pode dar uma salva de palmas, tá bom? Bom. Quem crer e for batizado será salvo. Só que depois que você lançou o fundamento sobre Jesus Cristo de Nazaré, que é a única base, o que você está construindo em cima disso? O que cada um de nós está construindo? Porque nesse mesmo capítulo, no versículo 12, você pode fazer 6 tipos de construção. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Jesus, é o quê? É ouro, ou prata, ou pedras preciosas, ou madeira, ou feno, ou palha. Escuta isso aqui agora, ó. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo? E aí? O que depois que você aceitou Jesus, se batizou nas águas, o que você está construindo? Feno? Palha? Madeira? Pedra preciosa? Prata? Ouro. Sabe o que é ouro? Vamos orar para sair daqui? Não, quero ser decapitado. Ouro. Prata. A pessoa que ela não vai parar pelas coisas de Deus. Não vai parar, não vai. Provação, tribulação. Tem gente que fica frio, não vem na igreja. Me dá um arrepio. Me dá um arrepio. Choveu. Ai, pastor, não deu. Pastor, não pude, que eu estava com uma dor na perna. Na minha época, Jesus curava. Quando eu era membro de igreja, eu não ia para a igreja. Quando eu estava com dor, eu ia para a igreja para ele me curar. Na minha época. Eu descobri isso. Que o apóstolo Paulo, ele era maluco do jeito que ele era.
Porque ele queria construir algo de ouro. Então a construção lá em cima diante de Deus vai ser igual para todo mundo? Cada um que aceitou Jesus vai entrar lá no céu, vai entrar diferente. Eu pensei que era tudo igual, pastor. Você pensava, né? Pastor, me dá uns panfletos que eu vou evangelizar agora. Exatamente. Pastor, eu vou vir varrer essa igreja agora essa semana. Pastor, eu posso pegar o caderno de oração e enfiar o joelho em cima do caderno de oração da porta e fazer oração? Pode? Opa, claro. Pastor, onde é que o senhor está na Bíblia? Eu estou acabando Jeremias. Pastor, eu vou acabar Jeremias hoje. Eu vou ler desde... Eu não, pastor. Eu sou discípulo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva. Quando acabar tudo aqui na terra no teu tempo, o que eu preguei hoje, você vai ver se é verdade ou não. Já aconteceu de um dia você estar na rua e no semáforo, você olha assim para o lado, a pessoa está comendo lixo. Ela está comendo lixo, você viu que ela está perto assim daquele McDonald's, aquele Burger King, o pessoal joga lixo lá, e o cara está pegando o resto de Burger King e de McDonald's comendo lixo. E a pessoa olha para você, ela vai até você comendo lixo, e ela te pede assim, ó, ô tio, por favor, me ajuda, me dá uma esmola, eu estou com muita fome, não é para roubar mesmo. E você vê que é uma vovozinha, ela não usa droga nem nada. Por favor, eu queria muito comer. Te constrange ou não te constrange? Por quê? Quando você sai dali, você até faz uma oração. Deus, obrigado por tudo. Você para o carro, você até chora. Deus, obrigado. Obrigado pelo meu carro, Deus, obrigado pela minha casa. Obrigado, Deus, que eu tenho condição. Obrigado, Deus, eu dei um duro danado, o Senhor abençoe, eu estou aqui. É mais ou menos essa proporção. Quando entrar no céu. Uns vão dizer, caramba, eu podia ter feito. Mas. E outros vão dizer assim, Deus, obrigado, Deus, obrigado. Se eu soubesse, eu tinha me decapitado 2 vezes. As pessoas não estão entendendo o que é o céu. As pessoas não estão entendendo o que é a glória. Vai ter diferença. E vai ter diferença gritante. Porque uma é a glória do céu, do sol, outra é da lua. E entre as estrelas vai ter diferença de glória. Aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Fica de pé. Pastor, eu vou vir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou trazer 10 pessoas por culto. Pastor, aleluia. Agora você começou a ficar inteligente. Agora você começou a pensar em fazer as coisas para o céu. Agora você pensou em fazer as coisas para quem, pessoal? Para o céu. Então, pastor, não deixe de ser um pouco de interesse. Claro. Claro. Quem concorda comigo que não deixe de ser um pouco de interesse? Quem tem interesse pelo eterno? Você tem interesse pelas coisas eternas? Mostra. Mostra. Olha bem para minha cara que você nunca mais esqueceu o que eu vou te falar. Você não pode dizer que você não tem tempo. Você tem falta de interesse. Porque para aquilo que você tem interesse, você faz. O que você tem interesse, você faz, amigão. Amigão. Para de dizer que não tem tempo, irmão. Palhaçada é essa? Irmão, eu já vi, irmão. Eu já vi, não. Vou dizer de verdade. Eu já fiz. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Que vergonha falar esse negócio. Quando eu era do mundo, eu era molecão assim, eu estava começando meus, sei lá, 15, 16 anos, 17. Acho que eu tinha até um pouquinho mais. Eu não tinha dinheiro para ir para boate. E a Catiane ia estar lá. Ela está aí, não? Graças a Deus. E eu sabia que a Catiane ia estar lá. E eu estava naquela época apaixonado, aquele negócio, mas que faria de novo, né? Mas não do mundo, né? Irmão, eu fui caminhando, acho que foi uns 30 km. E eu cheguei lá meio suado, meio que me ajeitei. Passei o perfume e tal, aquele negócio, né? Levei no bolso. Aí depois, pá e tal, e eu cheguei lá, entrei na boate. Lembro até hoje que paguei lá uma bebida pra ela e tal. A Catiane também bebia, viu, pessoal? Ela era do demônio.
A Catina era do Satanás e eu era mais. E aí o que acontece? E aí tá, quando acabou, ela disse assim, como é que você vai? Ele disse, eu vou. Ela foi para casa e eu voltei a pé. Porque eu estava interessado nela. E casei. Eu casei. Irmão, você não tem falta de tempo, você tem falta de interesse. Você não quer o céu. Você não quer. Você quer Jesus na terra. Você quer Jesus na terra, que Ele te abençoe. E você vai ter. Pega a mão do teu irmão e diz assim, parabéns. Irmão, você vai ficar curado. Aleluia. Você vai ficar curado, você vai prosperar. Parabéns. Mas aproveita, irmão. Porque vai passar rápido. Aproveita. Isso é rapidinho, hein? Já era. Toma cuidado. Muito cuidado. Porque o rico aqui na terra não quer dizer que vai ser rico no céu. Quem já ouviu falar da parábola do rico e do Lázaro? Você lembra o rico Lázaro? Onde é que o rico foi parar? No Hades. Toma cuidado, muito cuidado com isso. Eu não estou brincando, quem falou foi Jesus, aquele qual você crê. Todos se coloquem em pé, levante as mãos aos céus. Não tenha falta de interesse, creia. Deus, obrigado por essa palavra. Deus, eu quero viver mais para o Senhor. Alguém pode dizer, isso é só para quem tem chamado. Isso aí é só para quem tem ministério. Todo mundo foi chamado. Todos nós aqui fomos chamados. Todos nós aqui fomos chamados. Se um dia você escutou o Evangelho, se um dia você escutou Jesus Cristo de Nazaré, Ele está convidando, você quer? Então toma a tua cruz. Você quer? Então vem e me segue. Vem, você está querendo? Porque se você quiser, eu vou te abençoar. Se você quiser, eu vou abençoar você. Trabalha, se dedica, se esforça, se lança. Não fica se escondendo de serviço, irmão. Não se esconde, se apresenta para trabalhar. Pastor, eu fico cansado. Mas de vez em quando você está cansado, você tem interesse, você quer um negócio, você vai, irmão. Quando você tem interesse, você mete a cara. Quando você tem interesse, você faz o negócio, você vai, irmão. Você não mede esforços, você não fica medindo, você vai e mete a cara. Deus é contigo. E você diga para Jesus, Jesus, quero trabalhar mais para ti, Jesus. Fala em voz alta, Jesus, quero trabalhar mais para você, Jesus. Quero trabalhar mais, quero me dedicar mais. E se prepara. Fala para Jesus, quero construir de ouro. Eu quero construir de prata. Eu quero construir de pedra preciosa. Esse negócio de madeira, feno e palha, não quero, Jesus. Não quero esse negócio de madeira, feno e palha. Eu vou começar a tratar de trazer mais pessoas para a igreja. Eu vou começar a tratar de evangelizar. Quero orar mais pelas pessoas. Eu quero sustentar o evangelho. Eu quero chegar lá em cima e que Jesus diga, pronto, chegou. Chegou, você não sabe o que se construiu aqui em cima. Tem gente que foi rica para si mesmo, mas você foi rico para comigo. O que você preparou não foi para ti, o que você preparou foi para mim. Diga isso em voz alta, o que eu quero preparar é para Jesus. Prepara para Cristo, irmão. Prega em tempo, em fora de tempo, exorta, redargue as pessoas. Fala de Jesus, anuncia, prega, fala, irmão. Se entrega, tira o teu tempo para fazer as coisas para Deus, irmão. Pastor, mas eu vou esquecer das coisas da terra? Não. Vai ter um momento de você fazer, mas o teu foco é o céu. Diga, o meu foco é o céu. Isso, toma cuidado com distração, toma cuidado com coisas materiais, toma cuidado com isso. Levante as mãos aos céus. Vem, Senhor, aleluia. Assume O primeiro lugar. O primeiro lugar. Minha prioridade é Te buscar. Te buscar acima de tudo que há. Solte a sua voz. Vem, Senhor, Assumir o primeiro lugar. O primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo.
acima de tudo que há. Essa canção, louve ao Senhor. Aleluia, Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com o coração cansado. Com o coração cansado eu te adorei. Com a vida. Vem, Senhor, assumir O primeiro lugar. o primeiro lugar. Minha prioridade é Te buscar. Acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Diga mais que a minha vida. Mais que a minha vida. Mais que a minha vida. Alabaraba canta labachuri, canta labasarabandaraba, derebichuri, canta labaramas. Derebi canta labarama, canta rabacama, mamama, cherebiquita, rabalabarabara. Acima de provação, acima de tribulação, acima de frio, acima de calor, acima de ciladas, acima de dor, acima de tudo, 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 tudo. Vem, Senhor. Vem, Senhor, Assume, Jesus. assume O primeiro lugar, Jesus. o primeiro. A minha prioridade é Minha prioridade é te buscar. te buscar Acima. acima de tudo que há. E aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Uau! Aleluia! Aplauda bem forte ao Senhor. Glória! Amém? Diga, meu foco é o alto.